Derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro mais uma vez ataca os institutos de pesquisa. Mas no que se refere ao ex-presidente Lula, os levantamentos acertaram, pois ele deixou de ser eleito no primeiro turno por muito pouco e foi o grande vencedor das eleições. A análise é do comentarista João Caires. O outro candidato tenta desqualificar as pesquisas, dizendo que as pesquisas são mentirosas, mas se a gente olhar os dados no caso de Lula, ele ficou dentro da margem de erro. Ele ficou ali a pouco de ganhar no primeiro turno, faltando pouco mais de 1,5 ponto, ou seja, dentro da margem de erro, que eram 2 pontos percentuais. Errou no caso de Bolsonaro, que aconteceu um fenômeno estranho nessa semana, não só aqui em São Paulo, como em alguns estados do Sudeste. Houve assim uma arrancada para alguns candidatos de Bolsonaro, e ao próprio Bolsonaro houve um crescimento. No caso de Lula, no Nordeste, houve um crescimento maior. As pesquisas também, vamos dizer assim, erraram, não viram esse crescimento de Lula no Nordeste. Mas, no geral, na média do Brasil, as pesquisas acertaram. E o PT é um partido que cresceu muito, aumentou a sua bancada, aumentou também o número de governadores, vai disputar inclusive Santa Catarina, um dos estados que estava mais à direita no Brasil, vai disputar o segundo turno. Então é isso, aí as pessoas aí tentam desqualificar os institutos de pesquisa, o que não é verdadeiro. Então a gente tem que analisar várias coisas. Por exemplo, na última semana, é a semana que a gente percebeu como na eleição passada, apesar do Tribunal Superior Eleitoral estar mais atento à questão das fake news, as coisas continuam rolando nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de YouTube. As mentiras continuam rolando. E a gente viu isso no debate da Rede Globo, aquele padre fake. E o que a gente viu rolando nos grupos de WhatsApp foram edições como se o Lula estivesse desrespeitando aquele tal padre fake, que nem a Igreja Católica, nem a Igreja Ortodoxa o reconhece como padre. E muitas pessoas acharam, nossa, o Lula está desrespeitando um padre? E isso está acontecendo. E outras falas dele dizendo de sexualização de crianças na escola. E vejam só, os candidatos do campo progressista em momento algum desmentiram isso. Os professores nas escolas, quem viu que há sexualização de crianças nas nossas escolas no Brasil, de norte a sul, escolas infantis, onde há isso? Mas eles espalham essas mentiras. Assim também, uma das estratégias do campo de Bolsonaro e do campo dos seus candidatos foi dizer que eles são contra o aborto, que eles são contra a liberalização de drogas, mas nós não vimos nenhum outro candidato defendendo isso. Então eles se colocam como contra, mas também não tem ninguém dizendo que é a favor, e os outros candidatos também se calaram sobre isso. Então foi uma estratégia que na última semana fez com que várias pessoas, talvez que não iam votar, ou mesmo mudassem o seu voto, fazendo assim uma distorção na pesquisa. Então é um pouco do que eu sinto, do que eu percebo diante de uma análise política. Eu acho que a gente tem que perceber isso, porque a questão religiosa no Brasil, de todas as vertentes, não é só evangélica, muita gente fala das religiões evangélicas, mas também é o catolicismo, é o espiritismo, são religiões, e todas as matizes que existem no Brasil tem várias preocupações do campo dos costumes, e eles estão se utilizando muito dessa pauta moral para atrair as pessoas para o conservadorismo extremo. E o que mais me preocupa é que meios de comunicação, ao invés de chamar essa ala da política como extrema-direita, fica chamando de conservadorismo, o que não é.